Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo que você, espero, já conhece, é o portal de notícias que traz a todo momento, a toda hora, a todo instante, informações sobre varejo, food service, shopping centers, franquias, enfim, tudo que orbita aí, né, esse mundo do consumo, a gente noticia em tempo real, no portal, no site, como eu comentei, mercadoeconsumo.com.br, nas redes sociais também, é importante que você interaja ali com a gente também, para, enfim, dizer o que está achando do nosso conteúdo, dar sugestões, é super bem-vindo que você faça isso. E também aqui no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido, onde a gente coloca sempre no ar o Bora Varejar toda semana. E temos também um outro programa, que é o Papo de Líderes, com Marcos Gouveia de Souza, aí em pausa de temporada e logo mais voltando ao ar para você também. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar de uma indústria de bens de consumo que, assim como o varejo, tem passado por muita transformação, né? A gente está falando de necessidade cada vez mais de proximidade com o consumidor, de conexão com esse consumidor, de uso de tecnologia em profundidade e de maneira muito aplicável, né? A gente fala tanto de inteligência artificial por aí, ouve tanto falar, agora as empresas estão de fato aplicando isso ao negócio. E nesse contexto todo, a Bingo, que é a empresa da qual o nosso convidado aqui faz parte, vou apresentá-lo já já, ela se destaca como um dos principais grupos globais aí de alimentos, tem uma presença bastante relevante, muito relevante aqui no mercado brasileiro, tem marcas muito fortes também, daqui a pouquinho você vai conhecer algumas delas, e está aí também por todo o país, né? Tem uma capilaridade muito grande, é uma gigante de fato. A gente recebe aqui para falar sobre a Bingo e sobre as tendências para a empresa e para o setor como um todo, o André Ramelo, ele que é vice-presidente de marketing da Bingo aqui no Brasil. Tudo bem, André? Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, super prazer te receber aqui. Como eu comentei, a Bimbo é uma gigante, né? Mas queria que você até, antes de a gente começar nosso papo, desse alguns exemplos, que são muitos, do que é a Bimbo, de que marca a gente está falando, que muitas vezes a pessoa nem sabe que faz parte desse conglomerado tão grande, né? Claro, claro, não é normal essa confusão, principalmente no Brasil, mas se a gente começar um pouco mais por cima, a Bimbo é a maior empresa de panificação do mundo. A gente está em 39 países oficialmente com as principais marcas. E quando a gente fala do Brasil, as marcas principais que a gente tem, por exemplo, são Pullman, Plus Vita, Ana Maria, Rapidez e agora recentemente Vic Bold. Então são marcas totalmente líderes aí do mercado, super adoradas e pelo consumidor e na casa da maioria dos consumidores no Brasil. É isso que eu ia falar, com certeza quem acompanha a gente tem pelo menos um produto de uma das marcas aí do grupo, né? Que é um gigante global, né? Como você estava comentando, em quase 40 países aí, considerando o Brasil, falando de Brasil especialmente, a operação também é muito grande, né? Qual é o tamanho dessa operação aqui? Qual a importância até nesse contexto global da Bimbo? É grande, é uma empresa nacional presente em todos os estados brasileiros, com 14 padarias distribuídas por todo o Brasil, rotas de distribuição e com presença nos principais clientes do Brasil. Então, é bem contundente. Muito bom. E falando de evolução, né? Como que tem sido essa evolução da Bimbo, aqui no Brasil especialmente, quando a gente fala de capilaridade, né? Chegar a mais pontos de venda, marcas, você acabou de falar de uma recente aquisição aí. Quais foram essas marcas que se juntaram ao grupo com o tempo e como que essas marcas se complementam? Porque a gente está falando de um gigante mercado de panificação, não é só de alimento, né? É específico até. Mas mesmo assim tem espaço para muitas marcas, muitas possibilidades de alimentos aí, né? Muitos formatos, né? Ah, tem muito espaço. Você ainda pegar o Grupo Bimbo lá fora do Brasil, você vê que alguns países têm categorias que os outros não têm, marcas diferentes que os outros não têm ainda. Então, tem muita oportunidade, tem muito chão para a gente crescer, para a gente expandir, para a gente inovar. E é legal ver que o Grupo Bimbo, normalmente no mundo, ele tem dois caminhos muito fortes de expansão. Então, você perguntou, quando vocês estão no Brasil? É uma pergunta é, é complicada, porque assim, a Bimbo Brasil está presente no Brasil há 25 anos que ela entrou, porém ela entrou com aquisições de marcas super importantes, como o Puma e Plus Vita, que já tem pelo menos
70 anos no Brasil. A aquisição de Ana Maria, marca preferida de bolinhos no Brasil, que este ano completa 50 anos. Agora, Vic Bold é uma marca que já tem 80 anos no Brasil, mas também a gente cria muitas marcas, ou que a gente criou em outros países. Então, por exemplo, Artesana é uma marca global da Bimbo, foi criada em outro país e a gente trouxe rapidamente para o Brasil, teve o mesmo sucesso que lá fora. Takis é o salgadinho picante que bombou nos últimos 2 anos no Brasil, foi um super lançamento, virou tendência, a concorrência também já está criando um submercado de snack intenso, é uma criação do grupo. Rapidez, que é tortilha, então o grupo Bimbo é um grupo mexicano, então há 20 anos atrás a gente lançou, a gente não comprou de ninguém, a gente resolveu lançar a tortilha no Brasil e hoje já faz parte da cesta do brasileiro. É uma loucura se você pensar isso em certo tempo, que o brasileiro come tortilha, mas ele nem enxerga como tortilha. Várias adaptações, né? Eu diria, né? Que ele come como rapidez. É Exato. rapidez. Isso, as outras marcas ele chama de rapidez também, já é um sinônimo de categoria. Então, isso mostra o quanto a inovação é relevante, o quanto a força da marca também consegue fazer essa mudança no dia a dia dos brasileiros. Total. Não, você está falando de produtos que a empresa criou, né? A tortilha, por exemplo, que pensando aqui, o que o brasileiro não faz com rapidez, né? Cria receitas novas, né? Que deve ser diferente do que se faz no México, inclusive. Ana Muito. Maria, Ana Maria é um clássico de lancheira escolar, eu diria, né? Todo mundo que tem filho deve ter já ali o seu estoque, enfim, produtos que realmente estão no dia a dia, né? Exatamente. E você cita um tema de tortilha, óbvio que sendo uma empresa global, a gente participa de muitos fóruns globais, tem líderes Uhum. globais das marcas, das categorias, e é super interessante ver isso. Então, se você pegar a tortilha, em países que já tem contato com o México, com a cultura latina por proximidade, a tortilha vem quase como uma extensão. Então, você fala, a tortilha não é, por exemplo, da Colômbia, mas quando chega a tortilha na Colômbia, vindo pela Bimbo do México, é alguma coisa que eles já sabiam o que é, eles já tinham ouvido Sim. falar, já existe uma familiaridade latina. O Brasil é um país quase que isolado, um pouco mais isolado culturalmente, até pela barreira da língua, porque a gente é Uhum. continental. Então, quando a tortilha chega aqui, a gente tem que ensinar 100% do zero. Ninguém sabia fazer um taco, uma quesadilha, um burrito, o que quer que seja. E realmente a marca bombou no Brasil quando a gente deixou de querer ensinar. E eu lembro que faz uns anos a gente chegou com uma campanha e falou: quer saber? Pega alguns influencers, vamos juntar eles, junta a gente que é reviewer hoje de Rapidez no Brasil e deixa eles contarem a história. Fala, cara, como é que vocês usam Legal. isso? Em vez de eu ficar ensinando como faz uma quesadilha no café da manhã, fala, cara, como é que você usa isso? Ah, não, você já viu? Eu faço esfirra, eu não sei o que Uhum. lá. Aí veio, alguém postou do Big Mac de Rapidez, aí explodiu, e aí virou Brasil. Aí virou Brasil, e aí foi quando a tortilha deu certo no Brasil, quando não quis ser tortilha. Virou o que ela faz no México, que é solução. Então, em vez da gente focar no uso final que um outro país usa, vamos entender qual o demand moment. Quando o consumidor usa aquilo no México? É para solução, é para abrir a geladeira, pegar o que tem, junta e praticidade. Tá bom, então eu não preciso ensinar a comida mexicana no Brasil, eu preciso falar brasileiro. Cara, isso aqui é prático, você pode abrir sua geladeira, inventa uma receita em 2 minutos da sua cabeça e faz o que você quiser. E foi aí que explodiu. Então, é legal também a gente ver como a gente pega uma categoria que não é do país, uma marca que a gente lançou só aqui no Brasil, mas a gente tem que adaptar para ela fazer dar certo também. Então, tem muita história legal aí por diferentes categorias e marcas. Muito, imagino. Eu fiquei pensando aqui no Takis, que você comentou, né? Que é um tipo de snack que a gente realmente, você falou até que está criando tendência e tal, a gente não tinha muito aqui, né? Americano, acho que tem muito esse hábito, até imagino que no México também. Como é que é contar essa história e conquistar esse público, né? Para um produto novo, para um tipo de gosto, de paladar que a gente não está nem muito acostumado. Entender qual a demanda que o consumidor pode ter e qual que a gente chama de demand moment que ele procura. Então, geralmente, a gente tem que pensar um pouco mais na experiência de qualquer coisa que você come do que só no organoléptico. Ah, o brasileiro gosta de pimenta. Não gosta tanto. Tem alguns estados que sim, a gente sabe, é mais comum de pimenta, mas outros não. Então, como é que eu faço dar certo? Então, a gente tem que focar na experiência. Então, não foca que é um salgadinho apimentado. Foca que é uma experiência intensa, que te tira da sua zona de conforto, que te faz desafiar, gera uma nova experiência
brusco, é quase que entrar numa montanha-russa a primeira vez, sabe? Então, essa experiência o brasileiro tá aberto a sentir? Tá. Então vamos lançar ataques. Não interessa se ele falar, mas ele não come salgadinho de pimenta. Eu não tô vendendo salgadinho de pimenta. Eu tô vendendo uma experiência. E ele tá aberto a ter essa experiência. E aí a gente faz, óbvio, com as campanhas, trabalha muito bem, tem que testar o produto, óbvio, que se o produto eu lanço idêntico, médico, picando igualzinho deles, talvez eu tivesse uma barreira muito forte no começo. Então, a gente tem que fazer uma adaptação, mas a gente tem que sempre pensar em qualquer marca ou produto muito mais com a experiência, o emocional que ele supre na pessoa, do que o organoléptico, do que fosse uma escolha racional. Porque no fim, não é. Eu sempre falo para o time em discussões até de health and wellness, etc. Se comida fosse 100% racional, 100%, ó, é só para nutrir o seu corpo, não serve mais para nada comida, a gente estava tomando pílula de astronauta e acabou. Mas não, a comida tem que ser gostosa, a comida tem que gerar uma experiência, porque faz parte do social do mundo, faz parte de um momento social. Então a gente não pode esquecer isso quando a gente pensa em marca, em campanha, em produto. Muito bom. Eu ia te perguntar justamente, pensando no comportamento do consumidor, como é que como é que isso impacta a mudança de comportamento, né, do consumidor? Por exemplo, a abertura do brasileiro a esses novos sabores e tal, novos momentos até, eu acho, né, de alimentação, estar em casa, então ter a tortilha, por exemplo, que é super prático para fazer ali no momento. Como é que tudo isso tem impactado as decisões do marketing mesmo? Você já falou aí bastante de como chegar no consumidor, né, de vender a experiência mesmo, que é o que ele está procurando, mas, sei lá, que exemplo mais você poderia dar para a gente de como essas mudanças impactaram a forma de vocês chegarem no mercado? Tem que entender profundamente o consumidor. A gente tem uma área de CMI, de Consumer Marketing Insights, super forte, que a gente robusteceu nos últimos 3, 4 anos. Então, aí é uma área de entendimento profundo do consumidor e é muito diferente de ouvir. Ouvir o consumidor falar é importante, mas é diferente de entender exatamente o que ele quer. Ele nunca vai falar, eu quero um salgadinho picante. Mas com algumas perguntas laterais, entendendo o estilo de vida dele, você vê que ele é aberto a uma experiência muito diferente, que ele pode ter um risco de não gostar e ter que jogar fora um pacote do produto, mas que o brasileiro é aberto a isso. Então, é uma das áreas mais difíceis, porque muita gente acha que CMI é só fazer entrevista, perguntar ao consumidor o que ele quer, ele vai falar o que ele quer, você vai lá, desenha o produto e faz. E é super longe disso. A inovação dá certo quando você até sai um pouco desse óbvio. Então, como eu capto o não óbvio, sabe? Como eu capto um sentimento, uma experiência que ele quer ter, mas ele não consegue descer aquilo num produto. Então, aí você tem que capturar. Então, o táxi é um exemplo, o artesano é outro. O artesano pão na chapa, por exemplo, foi algo assim, que sai de um insight quase que maluco, que você tem que realmente dar 3 passos à frente do que está saindo no resultado da pesquisa com o consumidor, porque a pesquisa saiu logo no final da pandemia, né? E a pergunta era o que você mais sentiu falta? Quando você estava preso em casa, durante o período lá de lockdown, o que você sentia mais falta? Era ir na padaria. Putz, por isso eu sentia muita falta de acordar, de ir na padaria e tomar um café da manhã. Mas, e aí você vai dando o que dá, mas o que você sente falta na padaria? O que é? E aí você vê que é tudo, não é o cafezinho, o pingado, o pão na chapa, é tudo. E aí ele fala, e aí saiu do cheiro também. Ah, eu gosto quando ele põe o pão na chapa ali na chapa, e sai aquele cheiro lá e aquilo, putz, eu sinto muita falta disso. Em qualquer outro time, talvez, pudesse deixar isso passar muito fácil, sabe? Ah, ok, então vamos pensar em lançar alguma outra coisa, sabor de padaria. E aquele cheiro falou, cara, o cheiro é parte importante. E por que a gente não lança um artesano de sabor pão na chapa? Não é sabor com manteiga. Porque a manteiga ele faz na casa dele, a manteiga ele pega o pão normal, passa, põe na frigideira e sai. Eu quero que ele sinta na padaria. E esse foi o briefing para o time de inovação. Ó, o time de inovação eu quero que ele sinta que ele está na padaria. Se virem. Então, veio um monte de coisa. E aí veio a ideia de sair um sabor que chama pão na chapa, né? Pão com manteiga, e que ele tem o aroma da padaria. Então, a gente conseguiu capturar isso e virou tendência, explodiu, cresceu super. A gente ganhou até prêmio fora com o artesano pão na chapa. Mas é isso, é de você escutar o consumidor mais do que o óbvio do que ele fala, sabe? Tipo, ou capturar de outras maneiras e aterrissar. E o outro é ter espaço e saber que vai errar. Então, eu falo isso pro time de inovação.
Não existe a gente jogar na zona de conforto. E se um dia alguém perguntar, André, mas esse lançamento é 100% de certeza que vai dar certo? Ou todo o portfólio que você planejou com o seu time aí de 3 anos de pipeline é 100% de chance? Eu falo, tomara que não. Porque se eu te garantir 100% de chance, eu não estou inovando o suficiente. Tem que ter um espaço para erro. Tem que ter um espaço de você quebrar a barreira do óbvio. E vai errar, putz, vai errar aí um 10, 15, 20% talvez dos lançamentos, não vão dar certo. Mas o dia que eu sei que meus 100% dos lançamentos dos últimos 3 anos deram certo, eu estou fazendo alguma coisa de errado. A gente não está tentando romper a barreira, a gente não está tentando sair do óbvio, a gente não está inovando de verdade. Muito bom. Essa história do artesano para uma chapa é muito boa também. Realmente, o artesano já foi um sucesso, né, quando lançou, como você comentou aí, e depois, em plena pandemia, voltar a sentir esse cheirinho, de fato, não tem preço, né? Acho que não tem preço. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Eu estou aqui com André Ramelo, ele que é da Bimbo, a Bimbo que é aí dona de marcas super conhecidas no mercado de artesano, como eu comentei agora, como ele citou, Ana Maria, Rapidez, que mais taques, enfim, é uma infinidade, é difícil a gente até listar aqui. Mas a gente faz um intervalo rapidinho e volta já já com o Bora Varejar. De volta com o Bora Varejar desta semana, falando aqui de panificação do mercado em que a Bimbo atua, não é só em panificação, aliás, a gente está falando aqui com o André Ramelo, que é vice-presidente de marketing da Bimbo aqui no Brasil, e ele citou aí exemplos de marcas emblemáticas que fazem muito sucesso aqui, não só aqui, né, mas mundo afora, adaptações, inclusive, que a empresa faz para o Brasil, pensando no gosto do consumidor brasileiro. E eu queria entrar num tema agora, André, que é tecnologia, né, inovação. Você já falou bastante de inovação nesse aspecto de desenvolvimento de produtos, principalmente. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem, obviamente, um tema aí que não podemos deixar de abordar, que é a inteligência artificial. Com certeza todo mundo sabia que eu ia falar sobre isso. É um tema que a gente aborda a todo momento, né? Mas nesse contexto, enfim, pelo que você tem acompanhado e o que a empresa tem feito também, como que vocês estão usando, enfim, se estão usando, né, de alguma maneira já mais prática, inclusive para melhorar vendas, para melhorar o negócio como um todo. Começou muito forte no ano passado, a focar em todos os times e isso é super legal, porque tem que ser parte da cultura da empresa. Eu participei de alguns fóruns até de líderes de marketing e todo mundo há um ano atrás estava, ou até dois, assim, estava naquela dúvida, nossa, todo lugar fala que se você não está em AI, você está atrasado, mas a gente sente que ninguém na vida real ainda está realmente usando o AI, é tudo caso de Instagram lá, falando que está atrasado para vender curso, mas hoje em dia não, já é uma realidade, a gente já aplica muito no nosso dia a dia. Hoje é muito mais para gerar eficiência e melhorar algumas ferramentas que a gente tem do que realmente transformar. A transformação está chegando e isso vem talvez até muito por parte das agências. Então, você vendo o que as agências estão fazendo na parte de criação de conteúdo, etc., isso vai facilitar. Também não é uma revolução que vai mudar tudo do zero, mas vai facilitar muito, vai melhorar velocidade de ideia de uma campanha até ela estar num vídeo, numa rede social. Isso cai drasticamente. Não quer dizer que vai cair o custo, porque parece que nossa, AI é um cara que fez ali no celular e saiu a campanha. Não é. É muito trabalho, é muito prompt, é muita coisa, mas vai acelerar. Agora, o que a gente está usando dentro da empresa é gerar eficiência em algumas coisas que a gente não conseguiria dar atenção devida, e hoje a gente consegue. E dando essa atenção, a gente consegue melhorar muito a nossa entrega. Então, eu vou dar um exemplo do time do SAC, que é o Serviço de Atenção ao Consumidor, né? O saque da Bingo do Brasil é super premiado. A gente tem um prêmio do Reclame Aqui, diversos outros prêmios do Brasil. E uma coisa que a AI ajudou a gente a fazer é ouvir 100% das ligações. Por exemplo, antigamente, um ano e pouco atrás, você tem as pessoas que atendem, porque a gente não parece, né? Nossa, mas hoje em dia muita gente liga.
e isso é super legal, é um contato super íntimo que o consumidor tem com a gente, seja para reclamar, seja para parabenizar, seja para pedir um produto antigo de volta. A gente recebe muita ligação ainda, muita. Então a gente tem um time que está preparado lá. Só que hoje a gestora, ela, às vezes, antigamente, ela tinha que ficar ouvindo um pouco, uma amostragem de como o atendimento era feito, para entender, fulano atende assim, e a pessoa sabia que estava sendo escutada por ela. Aí ela podia dar um feedback, olha, toma cuidado aqui, melhora isso, ou aqui tem que ser um pouco mais rápido, aqui tem que dar um pouco mais de atenção, e isso era tudo por amostragem. E se ela ouvisse 20% das ligações, eu acho que seria muito assim, né, do que tinha no trabalho dela. O que a AI ajuda é dar mais ou menos um tom geral. Então, ele consegue pegar todas as ligações e falar, olha, dessa pessoa durou em média 3, 4, 5, 6, 12 minutos por ligação, em geral termina super positivo, em geral a pessoa fala rápido para resolver o problema, escuta bastante, ou a outra pessoa não escuta tanto, tenta resolver direto o problema, ou outra pessoa tenta resolver de outro jeito, isso. E aí você consegue pegar, medir tudo e dar um feedback super acertado para todo o time e deixar muito mais parametrizado. Então, isso ajudou muito o time ficou super aberto a ter isso é super legal, e isso é só um dos exemplos, sabe? Então, um exemplo como esse tem outros dentro da empresa, em outras áreas, não só no que tem dentro de marketing, mas isso é o que a gente está vendo hoje de mais transformador, é você poder dar mais eficiência ou poder ter uma carga de trabalho que seria hercúlica antigamente, mas de uma maneira factível, conseguindo aterrissar e que melhora o trabalho no dia a dia. Outro exemplo que a gente teve também de escuta foi pegar tendências muito rápidas. Então, por exemplo, Ana Maria, a gente estava já no final do desenvolvimento, ou já estava praticamente finalizado de relançar Ana Maria Morango. Mas a gente tinha programado relançar num certo período do ano, porque a gente entendia que era o melhor para relançar. Então estava tudo certinho. O time de vendas já tinha catalogado, recebido as amostras, todo o enxoval, já tinha feito todos os lotes industriais, comprado embalagem. Tá bom. Então a gente lança para daqui X meses tudo programado. E começou a bombar o negócio do morango do amor. E a AI começou a mostrar isso. Olha, tem uma tendência maluca que tá chegando, começou a crescer, e já tá em vários estados, não sei o que lá, tá. A tendência aqui não vai parar em tão cedo. E aí, a gente capitaliza e lança Ana Maria Morango agora, ou a gente espera para lançar enquanto a gente acha que seria o momento ideal, de acordo com o momento de mercado, sazonalidade, sellout, etc e tal. Eu falei, não, vamos agora, vamos aproveitar. E a gente aproveitou e deu super certo. Com certeza ajudou a catapultar um pouco mais rápido o lançamento. Então, a curva de adoção de um lançamento, a gente acelerou muito ela. E depois que passou todo o negócio do Morango com Amor, não caiu nada. E Morango do Amor e a venda continua alta. Então, é um exemplo que talvez há 2 anos atrás, quando alguma agência ou a gente mesmo, o nosso time de escuta, falasse, nossa, Morango do Amor tá bombando, puta, já não era tempo de comprar embalagem, começar a produzir, entregar, já ia ter passado a fase, sabe? Então, isso é uma coisa também que a AI deixa a gente mais atento e mais rápido para tomada de decisão. É engraçado quando você falou antigamente, né? Antigamente não antigamente, E é 14 isso, né? meses, né? Mas é isso, né? O antigamente de hoje é diferente do que era antes, porque é tudo muito rápido, né? As evoluções são muito rápidas. Eu ia te perguntar justamente os desafios quando a gente fala de inovação e até de AI, né? De inteligência artificial. Primeiro, a questão de tempo, e porque a gente está falando de uma empresa muito grande, né? Enfim, há processos, é uma multinacional. Como é que vocês fazem para não perder esse timing, né? Tem que estar aberto, tem que se jogar, não pode ter medo de nada. E, óbvio, tem que entender o tamanho do risco. Então, algumas coisas a gente não vai arriscar a troco de nada. Tem que ter que tomar cuidado com informação. Isso qualquer empresa global vai ter essa parte de compliance. O quanto você pode abrir de informação, que tipo de AI você pode usar. A gente tem parceiros que a gente pode usar AI. Então, não é que o time de marketing, saque, inovação está entrando em várias AIs abertas e colocando informação nossa. Isso daí, nossa, ia dar um problema gigantesco para a empresa por vazamento de informação. Então, tem que tomar cuidado, e por isso tem que ser da cultura. Porque se a empresa não tem a cultura, desde a liderança, de entrar em AI, ela não vai criar barreira. E as pessoas estão lá. Então, geralmente, um time de marketing bom, inovação bom, eles têm fome. Então, eles vão ver colegas de trabalho de outras empresas, ou ver outras empresas usando,
Eles falam, cara, minha empresa não está me dando nada, nenhuma ferramenta de AI, eu mesmo vou buscar a minha. E aí começa a ter o perigo de vazar, de entrar em alguma AI que você não deveria ter acesso com dados na empresa para poder fazer manipulação de dados, etc. Então é isso, a empresa tem que começar essa cultura de introdução ou de acelerar o uso da AI, é top-down. É a cultura de cima, a gente faz cápsulas AI, o que vocês estão vendo de AI aí fora, para a gente se alimentar de informação, para a gente se inspirar e cobrar os times. E aí, o que vocês estão fazendo de AI? Que time tal? E assim, são todos os times, não é só time de marketing, inovação, marca. Não, todos os times. O que vocês estão fazendo de AI, sabe? Que caso vocês têm para mostrar para a empresa? E aí, com isso, você acelera a cultura, você dá a ferramenta e começa tudo a funcionar num ecossistema onde você tem muito menos risco para a empresa. Mas tem que tomar cuidado. Se você deixar, não vem isso top-down, as pessoas vão querer usar o AI, porque está todo mundo usando, e isso pode gerar um risco para a empresa, sim. Imagino, né? Algum direcionamento, pelo menos, tem que ter, né? Acho que é isso que você está pontuando. Pensando, você já deu exemplo aí de coisas que vocês já fazem, né? Usando AI e essa questão que você citou também de ouvir 100% das ligações, né? Quer dizer, era uma possibilidade que nem existia, né? Realisticamente nem existiria, né, em qualquer empresa. A inteligência artificial permite coisas que antes a gente não conseguia fazer também. Mas olhando para o futuro, ou até no que você está acompanhando já, o futuro, e como a gente comentou, né, o futuro daqui a um ano, né, porque o futuro está aí já. Que você acredita que vem mais aí de transformação para a indústria, que nem vocês, para o varejo como um todo? O que mais pode movimentar o mercado por conta de inteligência artificial? Transição, pelo que eu estou vendo em diversos fóruns, é a parte de comunicação em campanha. Então, antes era uma venda muito forte, mas que você não via concretizada. E hoje você vê cases super fortes já. Em Cannes, em outros lugares, você fala, cara, essa campanha foi toda executada com AI. Então, antes era as empresas de AI vendiam medo, que você tinha que estar, porque senão você está fora, e hoje elas entregam já uma realidade. E é muito menos assustador e é muito mais legal se você souber usar. E isso principalmente as agências. Então, é o que eu falei um pouco no começo da nossa parte de AI. Isso vai gerar muita eficiência, vai gerar muita velocidade. Você vai poder dar muito mais asa à imaginação. Então, a tecnologia tem que ser uma tela, não tem que ser a sua imaginação. Ela não vai substituir a imaginação, ela não vai substituir a criação, ela não vai te entregar uma ideia 100% nova. Isso tem que vir da gente. E ainda, porque a gente é humano, a gente entende de humano, mas a AI vai ajudar na ferramenta. Então, hoje eu posso pensar numa campanha e no meio dela falar, cara, não quero mais isso. Eu acho que não faz sentido. E antigamente, nossa, mas já renderizou, já criou personagem 3D, já gastou X milhões, agora vai ter com isso. Aí você estava casado com a ideia, porque já estava um mês renderizando alguma coisa, criando um modelo 3D, e hoje isso vai ser muito mais acelerado, e vai ser muito menos limitado. Então eu vejo isso, a gente poder ter mais liberdade de poder pensar, sonhar e concretizar uma campanha. E óbvio, tem um monte de campo minado, de uso ou não uso pessoas, de AI, eu uso pessoas de verdade, eu uso isso, que horas eu uso AI, que horas eu não uso. Aí cada empresa vai ter que ter essa discussão, vai ter que estar antenado também, o que gera rechaço ou não. E aí você pode ver até pela indústria do cinema, né? Então, cinema e videogame também. Putz, tem coisa que usam AI e tudo, nossa, que legal, super inteligente. Aí quando passa um certo ponto, aí você começa a ter um rechaço do consumidor. Nossa, mas você está tirando isso ou está dando aquilo. Aí é o quanto você quer entrar em temas polêmicos ou não. E aí uma pessoa de marketing tem que estar antenada. Querendo ou não, de novo, o consumidor não consome o seu produto. Ele consome a sua marca. E a sua marca tem um valor para ele, tem sinais. Então ele tem que entender que aquela marca tem os mesmos valores dele. Então tudo tem que tomar muito cuidado. Não é só sobre pão, não é só sobre salgadinho, é sobre a experiência, é sobre a marca, é sobre os valores que você está vendendo, você tem a ver com os valores do seu consumidor. Então, não tem uma receita básica, uma fórmula óbvia para seguir. Total. Apesar de não ter uma receita, a última pergunta que eu vou fazer antes do checkout é que conselho você daria para marcas e varejistas que ainda estão dando os primeiros passos aí quando a gente fala de adoção de inteligência artificial? Que seja uma cultura na empresa, porque hoje talvez não seja uma urgência, talvez daqui a alguns meses vai ser uma urgência, e aí quando for uma urgência latente, você já está atrasado e está fora do mercado.
E aí, quando eu falo que tem que ser uma cultura, que ela tem que entrar na caixinha do importante e não na caixinha do urgente, porque o urgente é o dia a dia e todo mundo que trabalha em FMCG ou CPG sabe que é uma loucura. O urgente do dia a dia te come se você não conseguir dar um break e falar, não, mas isso é importante. Então, que nem eu falei, há mais de um ano atrás, a liderança da Bimbo falou, não, a gente tem que começar a falar toda semana de AI, fóruns de AI. Ah, mas ainda está longe. Ótimo, por isso que a gente tem que falar agora. Porque a hora que a AI for urgente, quem não tiver vai estar talvez bem atrás no jogo. Então, é implementar um plano de cultura de adoção de AI e é meio que forçado. Putz, toda reunião, toda segunda-feira de manhã, toda quinta-feira, tal, tal, tal. Isso, tem que colocar, tem que entender, tem que falar com todos os times, tem que ver onde estão as oportunidades. Porque se você deixar na urgência do dia a dia, vão ser outras coisas. E aí, quando a AI virar urgência, você já está atrasado, bem atrasado. Esse será talvez meu principal conselho, como líder que comece a disseminar essa cultura, e é uma cultura que tem que forçar, hoje até menos do que era um ano e meio atrás. Muito bom. Bom, chegamos aqui ao final de mais um Bora Varejar, mas antes do final, a gente tem o check-out, que é o nosso quadro em que a gente pede para o convidado dar um recado final aí, né? Enfim, um wrap-up do que a gente conversou, ou um outro conselho, se for o caso. Então, André Ramelo, VP de Marketing da Bimbo, seu momento agora de check-out aí, suas palavras. Que vale a pena guardar na cabeça de tudo que a gente falou, e eu aconselharia a qualquer pessoa que sentar comigo e perguntar, foque muito no consumidor e é entender o consumidor, e eu sei que isso é muito básico, todo mundo vai falar isso, não existe um marqueteiro na Terra que não vai falar que tudo sai do consumidor, mas é entender profundamente. É entender as nuances, é entender o dia a dia, é entender o que gosta, como come, porque come. Não é só organoléptico, não é só sobre o seu produto, não é só sobre sua marca, mas é entender profundamente para pegar esses insights, por exemplo, do cheiro da padaria, sabe? Então, você tem que entender profundamente e uma coisa que eu voltei a fazer ano passado, e fazia um tempo com loucura que eu não fazia, era de eu mesmo ir na casa dos consumidores junto com o time, porque conforme você vai crescendo como líder da área que você for, você acaba estando muito no macro e esquecendo um pouco do micro. E foi super gostosa a experiência do ano passado. Eu ir na casa de consumidor junto com o meu time de SEMAI, sentar, tomar café da manhã com o consumidor, batendo papo com ele. E aí, por que você come isso? Por que você não come aqui? E eu sei que é mais qualitativo do que quantitativo, mas te abre muito a cabeça para ter ideias, para pensar e até ver o que você vai querer testar depois num quant. Então, entenda o consumidor, não como um número, mas sim como um indivíduo, vai até ele. Vai você, não importa o nível que você tenha dentro de marketing, vai ouvir o consumidor. E o segundo é se permitir. Na inovação, você tem que saber que você pode errar. Não tem como você jogar 100% na certeza. Marketing, assim como qualquer área comercial e de negócios, não é uma ciência exata. Então, long story short, eu sou engenheiro mecatrônico, e Nossa. me apaixonei por marketing, depois fiz MBA em marketing, justamente por ver que não era uma ciência exata, ou seja, pode ser que eu vá jogar 30 variáveis, mas são 1.000 variáveis que estão no mercado, e vai sair qualquer coisa e, putz, o máximo que você está jogando é com probabilidade. Então, em marketing, você tem que entender que você nunca joga com certeza. Você joga com probabilidade. E a partir do momento que você entende isso, que sempre vai existir um percentual de chance de erro numa campanha, numa inovação, você se permite romper um pouco a barreira do óbvio, e aí que vem as inovações mais contundentes. Então, seriam meus 2 centavos aqui. Muito bom. E se a gente tem um líder que nem o André, acho que isso ele vai provocando essa fome de inovação, né? Porque pelo que até pelas palavras que o André usa aí, dá para ver que ele é super curioso, inclusive a sua formação nada a ver, né? Que você comentou aí, mas tem isso na veia, dá para ver que você tem essa questão de inovação na veia. André, super obrigado, foi um prazer te receber aqui no Bora Varejar. Espero que a gente tenha mais oportunidades aí de conversar e, enfim, notícias, novidades sobre a Bimbo, também mercado de consumo super aberta sempre para vocês, tá bom? Valeu. Esse prazer foi todo meu aqui. Obrigado.
Obrigadíssima. Obrigada a você também que acompanha o Bora Varejar semanalmente aqui no nosso canal. Lembrando que a gente te espera também no portal mercadoeconsumo.com.br, nas nossas redes sociais, aqui no YouTube. A gente sugere sempre, né? Por que não dizer pede? Que você compartilhe esse conteúdo com quem você acha que, enfim, tem interesse aí no assunto, que você faça o seu comentário, dê sua sugestão, dê o like aí no botão, se inscreva no canal também para receber as próximas atualizações. Sempre um prazer estar aqui e até a próxima.